Graça e paz, irmãs, boa noite. Hoje eu tenho uma aula extra para vocês que eu tinha prometido, que é a aula de maridos difíceis, né? E é uma aula que hoje de manhã eu estava preparando, foi uma aula que falou muito comigo, porque na época quem deu essa aula foi a Cacá. Então é a primeira vez que eu estou ministrando essa aula e vocês vão ser a primeira turma, tá bom? Irmãs, esse é um tempo que o Senhor tem nos proporcionado, né, de reflexão. Eu já falei isso uma vez, né, para vocês, e cada vez mais eu chego a essa conclusão que o Senhor nos deu esse tempo para nós olharmos para dentro de nós mesmas, vermos tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo, todas as reações que nós tivemos até hoje, né, e nos preparar para uma mudança para o depois, né? Então não se esqueçam que nós estamos passando por um período de reflexão, irmãs. A gente precisa. Isso precisa ser feito o tempo todo, mas agora a gente está tendo um tempo maior para nós, um tempo maior de talvez de leitura, talvez de secreto no Senhor. Então aproveitem, irmãs, não deixem esse tempo passar. Não se distraiam com tantas coisas, né, com televisão, com tantas outras coisas que são passageiras, né? Lembrem que todas as coisas que nós estamos aprendendo aqui são valores para a eternidade, irmãs. Não são valores. É lógico que a gente vai aplicar aqui para a gente viver melhor, mas tudo aquilo que nós conseguimos colocar no nosso coração vai ser para a eternidade. Então, irmãs, eu estava pensando nisso hoje, que às vezes a gente passa a vida toda, né, correndo atrás de coisas, então a gente fica, a gente estuda muito, por exemplo, eu estudei, passei minha vida inteira, estudei muito, né, passei por 3 universidades, né, então assim, foi um tempo que não é que é perdido, mas para Deus, aquilo que ele vai contar lá na eternidade são outras coisas mais simples, né? Então, como você foi como mãe, como você foi como esposa, como você foi como filha. Então, todas essas coisas são valores para a eternidade. Então, Deus não vai estar olhando lá na eternidade quantos cursos na área de odontologia eu fiz, quantos congressos eu participei, o quanto eu sou competente na minha profissão. Então Deus não vai olhar isso, irmãs. A palavra de Deus, ela deixou ensinamentos para as coisas mais simples, né? Que é o ser mãe, o ser esposa, o ser filha, o ser serva do Senhor. Então é isso que vai contar pontos para nós lá na eternidade, né? Galardões para nós lá na eternidade. Então lembrem-se disso, irmãs. Então vamos deixar de correr atrás de coisas que são desta terra só e correr atrás de coisas, valores para a eternidade. Amém, irmãs? Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa estar no nosso coração e abrir o entendimento para a gente aprender muito nessa aula. Amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor Deus, por tudo que és, por tudo que o Senhor é na minha vida, por tudo que o Senhor é na vida de cada uma das irmãs, Senhor. Nós glorificamos o seu nome, nós te louvamos, nós te adoramos. Ó Pai maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estar aqui fazendo esta obra, Senhor Deus. O Senhor conhece o meu coração e conhece o amor que eu tenho por esta obra, o amor que eu tenho por essas vidas, Senhor Deus. Que esse amor possa fluir através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e que chegue ao coração das minhas irmãs, Pai. Ó Pai, eu peço em nome de Jesus que eu me esvazie de mim, Senhor, que não tenha nada, nada de mim, mas que tudo seja do Senhor, Pai, para que eu possa ser usada como um vaso vazio, mas cheio da Tua presença, cheio da Tua unção, do Teu poder e da Tua autoridade, Senhor Deus, que eu possa falar, Senhor Deus,
sobre os seus princípios, e que tudo que for dito aqui, Senhor Deus, entre no coração das minhas irmãs e que possa chegar profundamente até um entendimento e que haja uma mudança, uma transformação de mente, Pai, e que elas possam ser mulheres transformadas, renovadas e mulheres sábias. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, essa aula se chama Aula de Maridos Difíceis. Olha que aula, né, irmãs? Então, assim, uma mulher, segundo o coração de Deus, ela encontra sabedoria na palavra de Deus. Então, tudo que nós vamos trabalhar aqui é através dos princípios da palavra, irmãs. Então, não é aquilo que eu penso ou aquilo que a minha professora me ensinou, mas é aquilo que está na palavra. Então, eu queria fazer uma leitura que está em Colossenses 1, 9 e 13. Essa passagem, irmãs, ela é como se fosse uma oração, né? A oração que nós precisamos para estar prontos, né? Com o nosso coração pronto para ouvir essa palavra, né? Então, aqui ó, em Colossenses 1, de 9 a 13. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, irmãs, essa é uma oração muito forte, porque ela fala de abrir o nosso entendimento para a sabedoria que vem do alto, que vem dos céus, né? Então nós precisamos estar sempre pedindo essa sabedoria, essa graça ao Senhor, para que nós possamos ter os ouvidos abertos para ouvir aquilo que a palavra do Senhor quer nos dizer. Amém, irmãs? E em Efésios também, juntamente com essa palavra que nós lemos, ela fala também, Efésios 1, de 5 a 13. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, irmãs, nós precisamos entender que essa sabedoria, ela vem do alto. E nós precisamos orar e pedir essa sabedoria, pedir esse discernimento para que o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a gente possa receber essa palavra. Então, irmãs, essa aula, a gente sempre começa com uma pergunta, né? Como lidar com maridos difíceis e incrédulos ou maridos difíceis e crentes? Porque existem maridos crentes e difíceis também, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina. Então, em Provérbios 21, 19, é uma passagem que fala assim, olha, Provérbios 21, 19, prestem bem atenção, irmãs. Provérbios 21, 19 diz o seguinte: melhor é viver no deserto do que com uma mulher rixosa, briguenta e amargurada. Então, em algumas traduções, a mulher rixosa e iracunda, tem outras traduções, mas dá para entender que aquela mulher briguenta, aquela mulher que reclama, aquela mulher, né? Então, essa é a mulher rixosa. Então, nós vamos passar um vídeo para vocês, irmãs. Nós vamos tentar colocar esse vídeo nesse momento aqui da nossa gravação.
Se não der certo, a gente vai colocar depois ou antes, tá bom? Mas a ideia é que a gente consiga introduzir ele aqui nesse meinho. É um vídeo muito engraçado, né? Mas ele traduz muito essa mulher rixosa, tá bom? Então eu espero que vocês assistam e se divirtam um pouco, mas o assunto é sério, tá bom? Murilo, isso são horas? Todo dia você chega atrasado? Cada dia uma história. Segunda-feira você chegou atrasado porque houve um congraçamento na empresa. E hoje qual foi o problema? Porque chuva não teve. O tempo está aí seco, maravilhoso. Não foi por causa de chuva. E como eu que não consigo entender até agora o que você fica fazendo nesse trabalho. Tudo dentro dessa casa, quem tem que resolver sou eu. Você é um homem completamente ausente. Não bastando o seu marido ausente, também é um pai ausente. Hoje, ligaram do colégio do Ricardo. Mais uma vez, tem que ir lá no colégio, porque aquele menino anda aprontando. Cada dia pior. Eu não sei nem quem chamou hoje. Se foi professor, se foi orientador, se foi diretor. Para você ter uma ideia, hoje eu fui ao supermercado. No que eu fui ao supermercado para fazer as compras, porque você também não pode ir no mercado, você não pode participar de nada da família. No que eu voltei, a vizinha já estava aqui na porta, porque ele colocou o som numa altura absurda para incomodar os outros. Agora tá aí lá embaixo brincando. Quando voltar, tá? Você vai tomar uma providência, vai conversar com esse menino, porque eu já cansei. Outra coisa. O síndico teve aqui, veio reclamar daquela infiltração, saber se você já fez alguma coisa, chamar um bombeiro, né? Você resolve. Resolve isso, Murilo. Eu não aguento mais, ainda tenho que cuidar desse tipo de coisa. Ligaram também do hospital, porque precisa de alguém lá para acompanhar sua mãe. Essa semana eu não vou. Semana passada fiquei a semana toda lá. O filho é você, quem vai para lá ficar com ela é você. Essa semana você se vira, entra de licença, sei lá o quê. Tome alguma providência. Não aguento mais, teu marido ausente, pai ausente, tudo ausente. Tudo dentro dessa casa, quem tem que resolver sou eu. Não dá. Não dá, Murilo, não dá. Vou preparar qualquer coisinha, tá? Pra você comer. Murilo, não vai jantar ainda? Depois você reclama que a conta de luz está alta, tem que estar alta. Você fica a vida inteira tomando banho. Murilo, acaba o banho, Murilo. Murilo, anda, Murilo, a comida vai esfriar. Não vou esquentar de novo. Murilo, acaba o banho, Murilo. Murilo, acaba esse banho, Murilo. Murilo, o que você está fazendo aí? Murilo, você está lendo jornal? Vamos, Murilo. Olha, a comida vai esfriar. Depois, Murilo, é por isso que a conta de luz é alta. É você nesse banho sem fim. Vamos, Murilo, levanta, Murilo. Ali você olhou, viu que não tem papel higiênico? Murilo, vai fazer a barba agora? Ah, não é possível, Murilo. E o chuveiro tá ligado. Eu tô ouvindo o barulho do chuveiro. Murilo, ô Murilo, o que você tá fazendo, Murilo? Acaba com esse banho, Murilo, a comida já tá ficando fria. Eu não vou esquentar de novo. Murilo, abre aqui. Pra que você trancou a porta? Pra que banho com porta fechada? Murilo, mal acabou de jantar, você já veio ler a Bíblia? Por que não me esperou? Aliás, por que não me ajudou lá a lavar a louça? É desagradável? Eu também acho. Compra uma lavadora. Tá lendo o que? Salmo? Não, Murilo. Não tem que ler salmo, você tem que ler aqui. Tá aqui, tá colocado. Ame a sua esposa como a si próprio. É isso que você tem que fazer. Aliás, eu vou conversar com o pastor Leonardo. Pastor Nilton eu não vou conversar, porque já conversei, você já esteve lá, não adiantou nada. Deve ser igual a você. Tá? Vou conversar com o pastor Leonardo. Aliás, ele nos convidou para o encontro de casais. Não sei nem se vale a pena aí. Se vai adiantar alguma coisa, se vai mudar alguma coisa. Que casal é esse que não tem diálogo? Você não permite nada, você impõe tudo dentro dessa casa, Murilo. Eu não tenho espaço. Cala a boca, me ouve, Murilo, aprende a ouvir. As coisas seriam bem mais fáceis se você fosse capaz de me ouvir, se você participasse da vida de casa. Esses meninos não eram como são, as coisas seriam de outra maneira. Seria, de fato, uma família bem estruturada. Murilo,
você tem que olhar o negócio da escola dos meninos. Essa mensalidade tá absurdo. Absurdo de cara. Vai lá olhar, aproveita que já tem que ir lá para ver, por causa do comportamento de Ricardo, veja também essa mensalidade. Ah, Murilo, o pastor Leonardo chamou para participar do encontro de casais, tá? Mas eu não posso assumir, porque é casal, não é sozinha, e você não assume nada. Então, se você quiser, você vai lá e fale com ele que nós podemos ir. Tá ouvindo, Murilo? Murilo? Ah, Murilo, tem que ver também o plano de saúde. Eu no outro dia olhei e não estava em dia. Você não tinha pagado o mês anterior. Você já pensou se acontece alguma coisa? Se acontece alguma coisa com essas crianças, Murilo? Murilo, deixa o dinheiro do supermercado. Não tem nada. A dispensa está zerada, tá? Deixa o dinheiro. E não adianta chamar você para ir, que você não vai. É um ausente, tudo dentro dessa casa sobra para mim. Então, pelo menos, vê se deixa o dinheiro, tá? Para eu fazer as compras. Tira essa mão daí, Murilo! Você é um animal, você só pensa em sexo. Ah, vai tomar um chá. Ah, quero descansar. Murilo? Cadê você? Então, nós temos que matar essa mulher rixosa que existe dentro de nós. Então, às vezes, irmãs, nós temos várias faces de mulheres, né, no nosso interior. E nem sempre são faces boas. Então, às vezes, a gente tem essa mulher amargurada, essa mulher rixosa, essa mulher iracunda, essa mulher que fica choramingando, resmungando. Então, às vezes, brigona, né? Imprudente, tola. Então, às vezes, a gente tem essas faces, né? No nosso coração. Então, nós temos que matar essa mulher rixosa que existe dentro de nós, porque enquanto nós alimentarmos essa mulher com este comportamento, ela vai crescer e as bênçãos não vão chegar para nós, né? Então, o primeiro passo para descansar na sabedoria de Deus é deixar de ser rixosa, iracunda, amargurada, brigona, tola, barulhenta, resmungona. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que nós somos assim, né? E essas coisas precisam morrer, irmãs, para que a riqueza da sabedoria de Deus possa entrar em nossa vida e em nosso coração. Então, nós precisamos decidir hoje deixar de ser rixosa e iracunda. A mulher iracunda é aquela que a gente falou, né? Que facilmente ela se ira, ela explode, ela fere todo mundo, ela sai metralhando todo mundo e depois ela se arrepende, né? Só que aí ela já feriu, ela já magoou. Então, nós temos que prestar muita atenção nessas atitudes que nós temos, porque não agrada ao Senhor, tá? Então, a palavra de Deus diz, é melhor morar numa casa pequena, né, simples, do que morar numa casa grande e espaçosa com uma mulher rixosa. Olha que triste. Então, assim, irmãs, se você se identificou em alguma atitude com esse vídeo que nós passamos, então vocês precisam prestar muita atenção. O vídeo, ele é engraçado até, né, porque o homem, coitado, não abre a boca para nada, né, e a mulher fica só falando, e às vezes a gente, ali foi o extremo, né, às vezes não é tanto assim, mas às vezes viu, irmãos? Então a gente precisa cuidar, né, para que a gente não seja dessa forma, porque a gente acaba afastando os nossos esposos, né. Então nós vamos estudar princípios que ensinam como você pode ter o coração do rei com letra minúscula, que é o marido, convertido ao seu coração. Por que eu falei esse negócio de rei com letra minúscula? Porque rei com letra maiúscula é somente o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Mas, como nós podemos ser chamadas de rainha do lar, o nosso esposo, ele pode ser chamado de rei com letra minúscula,
mas é um rei, né? Porque o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem rainhas, reis, príncipes, princesas, né? E então a gente fala que o coração do rei, né, que é o do seu esposo, ele tem que ser convertido, ele tem que ser mudado, transformado de acordo com o seu coração. Mas para isso acontecer, nós precisamos girar algumas chaves, vamos dizer assim, né? Então, somente Deus fará com que o coração do rei se converta à esposa, né? O coração do rei mude, né? O coração dos pais se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais. Isso está em Malaquias, irmãs. Então, somente Deus pode fazer isso, né? Porque, assim, às vezes a gente quer mudar as pessoas, a gente quer mudar o marido, quer mudar o filho, quer mudar o pai, a gente quer mudar todo mundo, né? Só que somente Deus consegue fazer isso, irmãs, tá? Então, isso precisa acontecer para que a terra não seja ferida com maldição. Então Deus precisa trabalhar no coração das pessoas para que o coração delas seja transformado, né? Então nós temos visto muitos cristãos, irmãos, difamando a palavra de Deus com maus testemunhos, né? Então a pessoa conhece a palavra, a pessoa sabe aquilo que Deus espera dela e age completamente diferente. E aí a gente escuta as pessoas falando assim: ó, você viu aquele crente lá? Nossa, você viu? Olha, gritou, olha, se irou, olha, sabe assim? Então, irmãs, nós precisamos vigiar, nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando a gente se intitula cristão, isso exige uma responsabilidade nas nossas atitudes. Então a gente não pode ter atitudes das pessoas que estão aí fora, que não conhecem Jesus, que não conhecem a palavra. Então assim, a pessoa sai brigando com todo mundo, grita com o vizinho, sabe assim, isso não pode acontecer. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque é uma responsabilidade você se intitular cristão, seguidor de Jesus, tá bom? Então, quando a mulher encontra sabedoria, ela descobre a chave, irmãs, o mapa da mina para chegar ao coração do esposo, aprender a lidar com o marido difícil. Então, irmãs, eu estava ouvindo essa aula, né, porque a minha professora deu essa aula aqui na igreja, né, e quando eu estava ouvindo, eu lembro que ela falou assim: olha, a Andréia falou que o marido dela era um marido difícil, mas agora ele tá facinho, né? E é verdade, irmãs, porque assim, o Ale, ele tem assim, como que eu posso dizer, ele é explosivo, ele tem um temperamento forte, né? E então eu considerava muito difícil lidar com ele. Mas depois que eu aprendi essas chaves que a gente tem, né, para usar com esses maridos, tudo ficou muito mais fácil, irmãs. Então nós vamos estudar hoje. São 6 princípios que vão nos ajudar a lidar com esses maridos difíceis, tá bom? Então, essa chave, ela faz com que a gente tenha o acesso, a gente abra a porta para acessar o coração do nosso esposo, né? Então, somente através dos princípios da palavra, você vai ser uma mulher, uma mãe, uma profissional abençoada. E também poderá ter um ministério abençoado. Então, é somente através dos princípios da palavra. Então, a gente precisa conhecer esses princípios, irmãs, para a gente poder viver isso. E nós vamos viver na plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Então, enquanto Deus não tem o coração da mulher na sua mão, Deus não pode mudar o coração do seu esposo. Lembra que a gente já falou isso, né? Então, se o seu esposo é duro, é porque o seu coração ainda não está nas mãos do Senhor. Então, nós vamos entender isso um pouquinho mais pra frente. Então, cada esposa, irmãs, tem um rei, né? E este rei, ele pode ter um coração duro, mas é preciso entender que o Deus que nós servimos é maior do que o nosso esposo. Então, é isso que a gente precisa entender, porque
nós vamos começar a entrar nos princípios e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Porque assim, quando a gente pega lá a Rainha Esther, né? Quem já leu o livro de Esther vai se lembrar que a Esther, ela era casada com um rei, né? O rei da Pérsia. E aí, a Esther, o que que acontece? Ela era judia. Então chegou um determinado momento que a determinação era que todo o povo judeu fosse exterminado, né? E ela, sendo judia, ela queria defender o povo dela. Só que se ela fosse entrar, confrontar com o rei, talvez até ela fosse morrer, né? Então o que que ela fez? Ela teve uma atitude diferente, irmãs. Então depois, mais pra frente, eu quero que vocês leiam esse texto da Esther, eu vou até passar a referência para vocês. Então nós temos exemplos bíblicos de mulheres que agiram dessa forma, segundo a vontade de Deus, os princípios de Deus, e aí deu tudo certo, tá? Então, é preciso entender que o Deus que nós servimos é maior do que o seu marido. Ele pode ser difícil, ele pode ser duro, ele pode ser incrédulo, mas Deus é maior do que ele. Então a palavra de Deus, ela diz assim, que o homem é o cabeça da mulher, mas que Jesus, que Cristo é o cabeça do homem. Então nós temos que entender que nós temos um Deus maior do que esse homem. Ele pode ser forte, ele pode ser poderoso, ele pode ser muito grosso, estúpido, mas nós temos um Deus que é maior do que ele. Então é isso que nós precisamos entender, tá bom, irmãs? Então, ó, a rainha Esther, né? Nós temos lá Esther, na passagem de Esther 4,16, fala muito esse momento que a Esther viveu e a forma como ela agiu, né? Ela ficou em silêncio, orou e jejuou. E aí ela ganhou o coração do rei, que era o seu esposo, né? Então, o que é um princípio? Por que eu falo tanto? Ai, André, você fala tanto em princípio. O que é princípio? Princípio é aquilo que dá início. Então, por exemplo, se eu falo, o início do livro é esse aqui. Então, o início é o começo. Então, é aquilo que dá início, que dá origem, é onde nasce, né? Então, o princípio é isso, irmãs. Então, os princípios da palavra é o que dá origem a tudo, dá início a tudo, né? Então, o primeiro princípio para lidar com homens difíceis, incrédulos ou difíceis e crentes é o princípio do silêncio. Irmãs, nós já falamos sobre esse princípio. As irmãs acham que eu tinha esquecido, né, do exercício que eu pedi para vocês, mas eu não esqueci, né? E esse princípio, irmãs, vocês vão ter que aplicar sempre, não só naquela semana que eu passei o exercício, mas sempre. Por quê? Em 1 Pedro 3, 1, 2, fala, acho que nós já lemos essa passagem, mas eu vou ler novamente, porque ela resume essa parte que nós precisamos falar. Então, 1 Pedro 3, 1, 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Irmãs, veja bem o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Que nós temos que nos sujeitar aos nossos maridos, ou seja, nós temos que nos submeter, tá? Mas depois a gente vai explicar isso melhor, né? A fim de que, se ele não obedece a palavra, vocês entenderam aqui, né? Então, às vezes a mulher fala assim, mas eu vou ser submissa, se o meu marido for crente, aí tudo bem, mas se ele não é, eu não vou ser. Vocês viram que a palavra aqui tá falando assim, ó. Se ele não obedece a palavra, significa que ele não é crente, né? Que ele seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, ou seja, pela conduta, pela forma de agir dessa mulher,
Então vocês entenderam, irmãs, o que, que a palavra diz? A palavra diz assim, ela não fala para você honrar o seu marido, ser submissa ao seu marido, se ele for bonzinho, crente, seguidor da palavra, cumpridor. Não fala isso, fala que nós temos que ser, é um posicionamento, independente do que ele é, né? E aí, quando ele é um incrédulo, nós vamos ganhá-lo por causa da nossa atitude. Então a gente vai entender isso, irmãs. Então, a coisa mais difícil para a mulher rixosa é ficar em silêncio. Por quê? Porque ela fala pelos cotovelos, ela fala, ela tagarela, ela murmura, ela resmunga, ela reclama, né? Então a coisa mais difícil para a mulher rixosa é o silêncio, né? Então, e a outra coisa que é muito difícil é a mulher rixosa, porque normalmente quando ela é rixosa, iracunda, amargurada, ela quer doutrinar o marido, ela quer fazer o papel de Deus na vida do marido, né? Lembra que a gente falou que ela quer enfiar a goela abaixo aquilo que é certo, aquilo que é correto, ou mesmo até aquilo que está na palavra, ela quer enfiar na cabeça da pessoa, só, irmãs, que não é o seu papel, você não pode fazer isso. Né? A gente já falou. Então, irmãs, nós temos um exemplo na Bíblia da Sara, né? Então, o que aconteceu com a Sara? A Sara, ela quis dar uma mãozinha para Abraão, porque a coisa estava demorando muito, ela achou que ela podia resolver. Então, esse exemplo da Sara é o que nós somos, irmãs. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo, né? Em casa tá faltando alguma coisa, ou nós estamos precisando de alguma coisa, a gente quer dar uma guinada, né? E o marido não tem uma atitude, aí que a gente vai, toma a frente, vai e faz, né? Então foi o que a Sara quis fazer. O filho estava demorando. Deus estava prometendo, mas estava demorando. Então, peraí, que eu vou dar um jeito. Então ela arrumou lá a escrava para se deitar com Abraão. E às vezes, irmãs, a gente comete pecados gravíssimos quando a gente acaba passando por cima, né, do tempo que Deus determinou para nós. E aí a gente acaba fazendo coisas que nós vamos demorar muito tempo para consertar. Então tomem muito cuidado, né? Então, quantas de nós quer dar uma mãozinha para o marido aprender, né? Resolver o problema com as nossas mãos. Quantas vezes a gente faz isso, irmãs? Tomem muito cuidado, porque isso não agrada a Deus. Aliás, isso desagrada profundamente a Deus. Então, a mulher, ela vai ganhar o marido incrédulo em silêncio, né? Então, o que convence é o seu modo de agir, né? Suas atitudes transformadas pela palavra. Irmãs, nós temos muitos exemplos aí de alunas que eram barulhentas, que eram, sabe? E que a mudança de atitude dela, né? Ela começou a ficar mais quieta, silenciar mais, né? Não rebater. Aí o marido começou, nossa, esse curso tá fazendo efeito, nossa, eu tô... Aí de repente ela toma uma atitude assim, né? Ou não toma uma atitude que normalmente ela teria, e aí ele fala assim, nossa, eu quero ir nessa igreja, eu quero conhecer esse pastor, eu quero ver o que está acontecendo lá, porque ela mudou, né? Então a mudança, irmãs, ela aparece nas nossas atitudes, na nossa fala, né? No nosso silêncio. Então isso faz com que você ganhe o coração do seu esposo. Então o silêncio, irmãs, também é uma resposta. Olha que lindo isso. O silêncio, ele mostra algo muito poderoso no mundo espiritual, que é a confiança em Deus. Irmãs, quando nós estamos diante de uma situação que nós silenciamos, nós não tentamos dar o nosso jeito, a gente silencia. É o momento que eu mostro para Deus que eu confio plenamente que Ele vai solucionar aquele problema. Então, irmãs, o silêncio é uma resposta. O silêncio, ele mostra que nós confiamos em Deus. Vocês entendem isso, irmãs? Então, não é simplesmente um silêncio ficar muda. Não, esse silêncio, ele traduz para Deus que eu confio, que Ele vai resolver, e não eu.
né? Então, irmãs, quando a mulher abre a boca para tentar resolver as coisas do seu jeito, ela está dizendo para Deus o quê? Ela está dizendo que ele não é digno da confiança dela, que ele não tem poder para mudar o coração do marido, que ele não tem poder para mudar a situação. Então eu estou revelando toda a minha incredulidade. Então é o contrário, irmãs. Quando eu silencio, eu mostro para Deus o quanto eu confio nele. E isso agrada a Deus. E quando eu quero resolver, eu quero falar, eu quero brigar, eu quero enfiar coisa na cabeça da pessoa, eu tô dizendo para Deus assim, olha, Senhor, o Senhor não vai conseguir resolver, sou eu que vou resolver. Eu vou gritar, vou esbravejar, eu vou conseguir resolver, mas o Senhor não pode resolver. Então eu tô dizendo que eu não creio. Eu tô revelando toda a minha incredulidade. Eu não creio que Deus possa mudar a situação. Vocês entendem isso, irmãs? E a incredulidade, irmãs, ela é um pecado tão sutil que às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a incredulidade. Então vocês entenderam, né? Quando você silencia, você está mostrando para Deus o quanto você confia nele. Senhor, estou deixando nas suas mãos, né? Eu tive vários exemplos. Eu não me lembro se eu já contei para vocês uma situação que aconteceu comigo, que o Alê, ele foi muito grosso comigo na praia. Uma vez a gente viajou, né? E tinha alguns motivos, ele se sentiu desrespeitado, teve algumas situações. E ele foi muito, mas muito grosso comigo na frente da minha família. E aí naquele momento, meu ímpeto foi de revidar, de brigar, de falar, por que você está fazendo isso, né? Mesmo porque eu fiquei muito envergonhada, né, na frente da minha família. Mas aí, irmãs, eu saí de perto, né? Eu lembro que a gente estava na praia e eu fui caminhando assim até o mar. E aí eu cheguei ali na frente daquele mar maravilhoso. E aí eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, por que ele fez isso comigo, Pai? Tira do meu coração essa dor, essa revolta que eu tô com ele. Eu não quero sentir isso, Senhor. Mas revela para mim o porquê que ele me tratou desse jeito, né? E eu fiquei lá um tempão na beira da praia. E quando eu voltei para a cadeira, que eu sentei, ele ajoelhou assim na minha frente e me pediu perdão. Então, irmãs, é sobrenatural aquilo que Deus faz quando você faz o silêncio de confiança, o silêncio de que não é você que vai resolver, é Ele, é o Senhor. Amém, irmãs? Então, se eu não confio em Deus para resolver, eu vou dar o meu jeito. E qual é o meu jeito, né? Qual é o jeito que a gente normalmente dá? A gente fala pelos cotovelos, a gente pode querer manipular, né? Tem muitas mulheres, irmãs, que são manipuladoras, que elas ficam manipulando, elas fazem biquinho, elas fazem mãe, elas fazem... faz o homem se sentir com sentimento de culpa, elas manipulam. Tem mulheres que fazem greve de silêncio, mas aí não é esse silêncio, o silêncio de confiança, é o silêncio de vingança, é o silêncio que a mulher fica uma semana, 15 dias, um mês, com a cara virada, não quer falar com o marido. Isso aí, irmãs, isso Deus abomina, né? Quantas mulheres fazem isso? Eu, graças a Deus, eu não consigo. Aliás, na minha vida inteira, mesmo quando a gente tinha brigas assim homéricas, eu e o Alê, passava 5 minutos eu já não lembrava mais. Então isso é uma característica minha, mas tem mulheres que conseguem, irmãs, ficarem um mês sem falar com o marido. Eu falo, meu Deus, então esse tipo de silêncio não agrada a Deus, tá, irmãs? Greve de sexo, então tem mulheres que têm essa manipulação. Então, irmãs, isso tudo desagrada profundamente a Deus, tá bom? Então, aquela greve de silêncio é aquele silêncio mortal, sabe? Então, não pode ser feito. Então, o silêncio que Deus nos ensina é um silêncio de confiança em Deus, né? Então, eu não posso fazer nada, então eu me calo e espero no Senhor, né? Para que Ele resolva, né? Então, irmãs, o silêncio é a maior resposta que o homem pode dar
quando você está fora da posição, né? É o silêncio de Adão. Eu acho que eu comentei já com vocês isso, né? Então, assim, quando nós temos uma mulher que ela está totalmente fora da posição que Deus espera dela, né? Recai sobre ela mesma o silêncio de Adão. Como é que é esse silêncio de Adão? Sabe aquele homem que ele entra em casa mudo, ele senta na frente da televisão e fica mudo, aí ele vai dormir mudo e ele sai mudo e ele fica mudo? Isso é o silêncio de Adão, irmãs. Ele aparentemente parece que não tá nem aí, o Murilo lá do vídeo, né? Parece que ele não tá nem aí, que ele não liga pra nada, ela reclama, ele não fala nada. Então, assim, esse é o silêncio de Adão. Se você tem um homem que está mudo dentro da sua casa, você pode ter certeza que o silêncio de Adão recaiu sobre esse homem por causa do seu posicionamento. Você está fora da posição e aí é o silêncio de Adão, não tem jeito, tá? Então, por que esse homem age dessa forma? Porque ele sente que alguém tirou o poder e a autoridade que Deus deu a este homem. Então, ele cai num silêncio profundo, irmãs. Então, como se estivesse ali a tudo dentro de casa. Então, irmãs, prestem muita atenção. Este é um sinal. Se você tem um homem mudo dentro da sua casa dessa forma, isso significa que este homem, ele, em algum momento, ele se sentiu desrespeitado, sentiu que foi tirada a autoridade dele, né? Eu sofri isso aqui em casa, irmãs. O Ale passou por anos no silêncio de Adão. Então ele se sentia desrespeitado, ele se sentia sem autoridade. E aí é como se ele dissesse assim, ó, você não sabe de tudo? Você não toma conta de tudo? Então se vira. Entendeu? Então assim, é como se o silêncio de Adão, irmãs, tem esse nome porque é aquela mesma história de Adão. Lembra quando Deus chegou para ele e perguntou assim, Adão, você comeu fruto? Ele falou, não, foi a Eva que me deu. Ele joga a responsabilidade, né? Então ele se exime de culpa, né? Então ele joga a responsabilidade para outra pessoa. Então é isso que acontece. Então, por exemplo, o silêncio de Adão significa o quê? Que ele está dizendo assim, ó, a culpa é dela. Se meus filhos estão dando problema, a culpa é dela, porque ela não falou que ia cuidar. Se a minha filha saiu de casa, engravidou, ela que não cuidou. Então, assim, ele joga a responsabilidade. Mas por quê? Porque nós estamos fora da posição, né? Então, o verdadeiro, irmãs, empoderamento da mulher, hoje a gente ouve muito isso, né? Empoderamento da mulher. Então, o verdadeiro empoderamento é ganhar o coração do seu esposo, difícil e incrédulo, em silêncio, em oração. Então, quando você conseguir fazer isso, ganhar o coração do seu esposo, irmãs, desta forma, você vai ser a mulher virtuosa que agrada o coração de Deus. Você vai ser empoderada diante de Deus, né? Então, não esqueça que o seu Deus é maior do que o seu marido. Então, quando você fica em silêncio, você sinaliza a Deus que você confia nele, né? Que Deus é digno da sua confiança. Irmãs, olha que lindo isso. Então, o seu silêncio, ele representa a sua confiança a Deus. Não representa uma submissão ao homem ou que você é fraca, não. O seu silêncio representa que você confia em Deus. Isso é muito lindo, irmãs, né? Então, o primeiro princípio que nós trabalhamos, o princípio do silêncio. Então, a gente já tinha algumas coisas sobre isso, mas lembre-se que essa é uma das chaves para você chegar no coração do seu esposo difícil. O segundo princípio, irmãs, é o princípio do amor. Então, o princípio do amor, ele é retratado aqui na palavra em Colossenses. Eu vou ler aqui para as irmãs. Em Colossenses. Peraí.
fiz uma colinha aqui, mas acho que eu vou ter que abrir direto, porque essa Bíblia minha, ela não tem marcação. Efésios, Colossenses. Então, em Colossenses 3, Colossenses 3, 23 a 25. Colossenses 3, 23 a 25. Diz assim a palavra de Deus: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Irmãs, pensem bem nessa palavra, eu vou ler de novo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, irmãs, esse princípio do amor, ele fala o seguinte, que se nós fizermos as coisas para o nosso esposo com má vontade, nós estamos fazendo as coisas com má vontade para Deus, né? Então, se você fizer o mal, né, fizer mal aquilo que você tiver que fazer, você receberá agravo. Então, tudo que fizer para o marido difícil, faça como se fosse para o Senhor. Ai, mas como que é isso, André? É assim, ó, irmãs, você pode estar magoada, você pode estar triste, mas você não deve fazer greve de silêncio. Você não deve deixar de cozinhar para ele, você não deve deixar de arrumar as coisas dele, as roupas, né? Vai fazer comida de qualquer jeito, queimar o arroz, ficar batendo panela na cozinha, batendo porta. Sabe assim, quando você vai fazer as coisas com má vontade? Irmãs, não. A palavra de Deus, ela diz assim, faça tudo como se fosse para o Senhor. Então, é isso que a gente precisa entender, irmãs. Esse princípio, o princípio do amor para o marido difícil, é uma coisa difícil mesmo, né? Por quê? Você olha para aquele homem grosso, estúpido, tá te tratando mal, vocês estão discutindo, vocês estão brigando e você vai continuar fazendo as coisas para ele, sabe? Assim, com todo carinho, com todo amor, você vai se sentir uma boba. Irmãs, não se sintam assim, porque você está fazendo como se fosse para o Senhor. Então o Senhor vai se alegrar com essa tua atitude, porque você não está fazendo porque Ele merece. Então o amor de Deus, né, que é o amor que excede a todo entendimento, né, é um amor incondicional. Então ele não pode estar linkado com uma condição. Ah, se ele me tratar bem, eu trato bem. Se ele me tratar mal, eu trato mal. Eu não faço. Entende, irmãs? Façam tudo como se fosse para o Senhor. Então, nada de ficar batendo panela, queimando arroz, largando as roupas dele de qualquer jeito, não arrumando o guarda-roupa, não fazendo... Irmãs, não façam isso, né? Então, você seria capaz de servir um arroz queimado para Deus? Você seria capaz de virar a cara para Deus e ficar 15 dias sem falar com Ele? Então, irmãs, pensem nisso. Quando vocês forem ter essa atitude, pensem que é como se você estivesse fazendo para Deus, tá? Então, a forma como você trata o marido na frente dos outros também revela muita coisa, irmãs. Então, não façam isso, né? Então, esses dois princípios, né, o princípio do silêncio e o princípio do amor, já garante 40% do sucesso do casamento de vocês, irmãs, para lidar com um marido difícil, tá? E aí nós vamos para o terceiro princípio, que é o princípio das brasas. Mas o princípio das brasas, ele está em Provérbios 25:17. Provérbios 25:17 diz assim a palavra. Provérbios 25:17. Nossa, acho que
Provérbio diz assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dai de comer, e se tiver sede, dai de beber. Mas não é Provérbios não, irmãs, é Mateus. Mateus 6. Mateus 6. Não. Ué. Bom, e aí nós temos esse princípio, se o teu inimigo tiver fome, dai de comer, e se tiver sede, dai de beber. Em Romanos 12, 20, fala o seguinte, Romanos 12, 20, 12, 20, ó, é aqui, ó, Romanos 12, 20. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Era esse versículo que eu queria falar para vocês. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, é Romanos 12, 20, irmãs. Romanos 12, 20. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal, né? Então, irmãs, o que a gente precisa entender sobre esse princípio das brasas, né? Esse princípio das brasas, ele diz o seguinte, que as brasas vivas, que é citado nessa palavra, são as coisas boas que você faz para o seu esposo sem que ele mereça. Essas são as brasas vivas, né? Então, assim, quando ele fala ali, se o teu inimigo, né, tiver... vamos ler de novo. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Por quê, irmãs? Porque é uma coisa incondicional, né? Então, assim, ó, se o seu inimigo... Então, assim, se a gente colocar, tirar um inimigo e colocar um marido, né? Então, a gente vai colocar assim, ó, dê de comer, se tiver sede, dele de beber. Por quê? Porque não é algo que você vai estar fazendo que é fácil, por exemplo. Você fazer isso para um amigo, para uma pessoa que você ama, é muito fácil. Mas está falando aqui na palavra para você fazer para o seu inimigo. E às vezes a gente sente que a gente está dormindo com o inimigo, não é? Às vezes a gente não pensa que o marido é um inimigo, né? Então tá falando isso. Se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, né? Então, o que isso quer dizer, Andréia? É assim, ó, as brasas vivas são as coisas boas que você faz sem que a pessoa mereça, né? Então, as brasas vivas, irmãs, elas geram uma culpa, né, neste homem. Ai, mas você quer gerar culpa? Não, não é isso. É assim, ó. Vamos supor, você tá aí brigada com seu marido, tal, vocês discutiram, né? E aí você vai lá e arruma o guarda-roupa dele, coloca as roupinhas dele todas separadinhas, por cor, tudo bonitinho, né? E aí de repente ele abre o armário, ele fala assim: "Nossa, gente, a gente brigou, eu me extrapolei, xinguei, e ela ainda fez tudo isso pra mim." Então, quando ele fala isso, uma brasinha. Aí, daqui a pouco ele vai lá, daí você pôs aquela mesa, né, fez aquele jantar gostoso, serviu pra ele, mesmo sem ele querer falar, serviu. Ele fala: "Poxa, nossa, eu não tô merecendo, mas olha o que ela fez pra mim." Mais uma brasinha. Essas brasinhas vão começar a pegar fogo na cabeça dele, ao ponto dele começar a pensar: poxa, por que eu fui falar desse jeito com ela? Então aquilo vai começando a trazer ele para uma culpa, né? Só que é uma culpa boa. Por quê? Né? Para se livrar da culpa, irmãs, somente através do arrependimento, né? E o arrependimento seguido de uma confissão e um pedido de perdão. Então, irmãs, para que isso aconteça, olha esse princípio das brasas, eu achei ele tão inteligente, porque assim, irmãs, pensa bem, né? Se você tratar pagar o mal com o bem, você vai começar a juntar essas brasinhas, né?
E aí você vai começar a fazer esse homem pensar em como ele está te tratando. Agora, se você revida, você paga o mal com o mal, o que vai acontecer? Vamos supor, ele te trata mal, você vai e revida, ele vai estar sempre achando que ele está na razão. Agora, quando você paga o mal com o bem, você faz com que ele pense que você não merece ser tratado daquele jeito. Você faz com que ele se arrependa das coisas que ele te falou, que ele se arrependa da forma como ele te tratou. Entende, irmãs, como que é esse princípio das brasas? Então, se você pagar o mal com o mal, você impede que Deus trabalhe no coração dele. Você está atrapalhando o trabalhar de Deus no coração dele quando você paga o mal com o mal. Por quê? Porque você livra ele da culpa e ele continua fazendo mal. Como assim livra da culpa? Ele acha que você merece ser tratado daquele jeito. Você revidou, você é uma bruxa, igual a minha filha fala, você é uma bruxa. E aí ele vai achar que você merece mesmo. Então nunca ele vai parar para pensar, para refletir que você não merece aquilo. Entende, irmãs? Então, se você paga o mal com o bem, vem a culpa na mente dele. E ele correrá para o Senhor, porque nós só podemos nos livrar da culpa através do sangue de Jesus, irmãs. Então aí a gente ganha o coração do marido, e aí a gente pode até ganhar o marido incrédulo. Ele começa a crer nesse Deus maravilhoso, grande que nós servimos. Por quê? Ele começa a ver essa mulher, meu Deus, mas tem alguma coisa errada com essa mulher. A mulher falava, não fala mais. A mulher, toda vez que eu fazia alguma coisa, ela revidava, quase me escorraçava de casa. Agora ela tá me tratando bem, tá fazendo jantar pra mim, tá arrumando minhas coisas, tá lavando minha roupa tá super cheirosa. Entende, irmãs? Como o Senhor, ele tem os seus meios. Eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso, porque ele deixa tudo aqui pra nós, irmãs. Ele deixa a receita, ele deixa a forma como nós temos que agir para a gente conseguir ter um bom resultado, para a gente conseguir a chave do coração desse marido difícil. Então, irmãs, o Espírito Santo, ele passa a convencer esse homem do pecado, da justiça e do juízo. E de repente, além de você conseguir amolecer esse coração, você consegue ganhar esse homem para Cristo. Olha aqui. Que maravilhoso, gente, maravilhoso você conseguir amolecer o coração e ainda ganhar ele para Cristo, irmãs. Isso não tem preço, né? Então nós precisamos parar de querer fazer o papel do Espírito Santo na vida do marido. Irmãs, a mulher, ela quer convencer o homem do pecado, da justiça. Irmãs, isso é querer fazer o papel de Deus, nós não podemos, irmãs, isso é pecado, tá bom? O quarto princípio, irmãs, é o princípio da submissão bíblica. Irmãs, esse princípio nós vamos trabalhar um pouquinho mais lá na frente, né? Nós temos uma aula sobre isso, mas eu vou dar só uma pincelada. A submissão bíblica, irmãs, ela não tem nada a ver com aquela mulher submissa, capacho, né? Que eu já falei para vocês. Então, nós temos lá em Efésios 5:22, vamos ver em Efésios 5:22, Efésios 5:22, nós temos aqui, ó. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Irmãs, vocês viram que essa palavra é muito parecida com aquela outra que a gente leu? 1 Pedro, né? Então, irmãs, a palavra de Deus, ela repete, ela reforça para que a gente entenda isso, né? Sujeitai-vos, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. A mesma coisa que foi falada na outra palavra. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, irmãs, nós precisamos entender que a submissão bíblica, ela tem a ver com a submissão a Deus e não ao homem, né? Então muitas vezes a gente vê aí as mulheres, elas torcem o nariz, elas ficam desesperadas quando chega nessa parte da aula, porque eu falo, não, submissão não, a gente já conquistou, a gente já queimou o sutiã lá
nas passeatas lá do feminismo. Não, eu não quero retroceder, irmãs, não é isso. A submissão bíblica, ela diz o seguinte: enquanto Deus não encontrar a alegria da mulher em ser submissa ao esposo, né, Deus não se sentirá honrado e nem glorificado. Irmãs, como que é essa questão de ser submissa? Eu vou dar um exemplo meu, né? Então lembra que eu falei para as irmãs que eu sempre tomei a frente, eu sempre fiz as coisas, eu sempre fui até o arrimo financeiro da minha casa, né? E depois que eu fiz esse curso, a minha oração começou a mudar. Eu comecei a orar para que o Senhor transformasse a vida profissional do meu esposo, para que ele pudesse ser o provedor da nossa casa, né? Então, essa oração a gente ainda não alcançou, mas eu tenho certeza que está muito perto, né? Mas o mais importante não é quando você chega na bênção, é o trajeto que você leva até a bênção. Então, esse tempo que tem desde o dia que eu comecei a orar sobre isso e até o dia que eu alcançar essa bênção, mas eu tenho vivido experiências incríveis, maravilhosas, sobrenaturais, porque o Senhor tem me provado se eu realmente estou nesse posicionamento, sabe? Então, por exemplo, essa situação que aconteceu hoje, né, da quarentena, foi uma situação muito inusitada, né, que ninguém esperava, mas eu tive que ter muita fé. Por quê? Porque o meu esposo está iniciando um trabalho, né, que foi interrompido agora com a quarentena. A minha renda dependia do consultório, né, e eu estou com o consultório fechado. Eu coloquei até aqui no início da aula, 36º dia da quarentena, são 36 dias parada, irmãs, né? Então, e eu tô bem, né? Se fosse em outra época, irmãs, eu já estaria arrancando os cabelos, estaria descabelada, mas eu descansei no Senhor e eu tenho certeza, eu confio na provisão do Senhor e na retomada também depois. Então é diferente, nós nos posicionamos de uma forma diferente. Então, irmãs, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, né? Então essa submissão, né, é como se eu dissesse assim: eu quero que o meu esposo cuide da minha casa, da minha família, da nossa vida financeira, eu quero que ele cuide de tudo. Então, Senhor, eu estou te entregando, né? Então eu me posicionei dessa forma, irmãs. Então, o que é ser submissa? É seguir os princípios da palavra de Deus, e só assim nós teremos a autoridade protetora de Deus sobre a nossa vida. Então, a mulher entende a submissão do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista dos homens, né? Então, a incredulidade, irmãs, é a maior inimiga da submissão da mulher, porque nós não acreditamos que o Senhor está no controle. Então, de novo, vem a incredulidade. Então, quando nós relutamos em nos submeter aos nossos maridos, a gente está revelando a nossa incredulidade. Por quê, irmãs? Não podemos esquecer que nós temos um Deus que é maior do que o nosso marido, né? Então, quando a gente, essa submissão, ela vai se tornar tão leve. Por quê? Porque eu tenho um Deus acima dele, um Deus maior do que ele. Então, irmãs, não se esqueçam disso. Quando se falar em submissão bíblica, não precisa arrepiar os cabelos, ficar desesperada achando que ai meu Deus, e agora? Eu tô aqui nessa igreja, eu tô aqui ouvindo o que a André tá falando, e ela tá falando que eu tenho que ser submissa. Eu não quero, eu conquistei, eu sou feminista. Irmãs, não é isso. É uma submissão do ponto de vista de Deus. É uma entrega a Deus do controle da sua vida, né? Então a submissão ao marido, ela está diretamente relacionada à submissão a Deus. Então a submissão ao marido é admitir que Deus é maior do que eu e maior do que o meu marido. Entendeu, irmãs? Então nós reconhecemos a soberania de Deus quando nós temos a submissão. O quinto princípio, irmãs, é o princípio do rio. Esse princípio, ele é maravilhoso, ele é lindo,
né? Então, está em Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1. Diz assim, ó. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Nossa, essa tradução tá meio... Peraí, eu vou ler outra tradução para vocês, irmãs, que essa tradução não tá legal, não. É Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1. Ah, essa aqui, ó, que eu gosto. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Rei com letra minúscula, tá, irmãs? Então, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então, irmãs, eu gostaria que vocês fizessem um exercício, né? Então, vocês leiam esse provérbio 21, 1. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Aonde tiver escrito rei, você vai colocar o nome do seu esposo. Então, você vai ler assim, ó. Como ribeiros de águas, assim é o coração do Alexandre, na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Então, irmãs, esse provérbio, o princípio do rio, é assim, ó. Tudo que nós quisermos, né? Quando o coração desse homem está nas mãos do Senhor, o Senhor vai inclinar a fazer, né? Então, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, né? A tudo quanto quer o inclina. Então, existem mulheres que tentam manipular seus maridos para que eles façam a vontade delas, né? Então, a gente falou das manipulações que a mulher faz, né? Então, elas precisam entender que o coração do marido está nas mãos do Senhor. E tudo que você quer deles, você precisa falar com o Senhor. Lembra que eu falei que quando aconteceu aquela situação, eu fui orar, eu fui falar com o Senhor. Senhor, muda o coração do meu marido. Então eu não tenho que ir direto nele. Então é como um rio, né? É como ribeiros de água. A tudo quanto quer, inclina. Então quando você entrega o coração do seu esposo nas mãos do Senhor, ele vai fazer, não você, né? Então, irmãs, Cristo é o cabeça do homem. Então, a mulher de fé, ela aplica esse princípio e ela vai ter tudo o que ela quiser do marido. Então, o desejo de Deus é que você seja uma rainha, irmãs. Então, Deus é o rei e ele trabalha com o reino, né? Então, se você não tem uma vida de rainha, é porque você não tem confiado no grande rei Jesus. Forte isso, né, irmãs? Então, acima de todo nome está o nome de Jesus, para vencermos as nossas batalhas. Então, irmãs, não se esqueçam desse provérbio, Provérbios 21, 1. Então, como ribeiros de água, assim é o coração do seu esposo nas mãos do Senhor. Então, tudo que quiser, o Senhor inclina o coração do homem. Então é o Senhor que trabalha, mas não é você, entende? Então, o sexto princípio, irmãs, e último, né, nós já estamos finalizando, né, é o princípio do perdão. Então nós temos Mateus 6, 14, 15, Mateus 6, 14, 15, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Irmãs, o perdão é um último princípio e é um princípio extremamente importante, irmãs. Então nós temos que ler assim, ó. Vamos também fazer a mesma coisa, tá? Tirar aqui, ó. Pois se perdoarem as ofensas do seu marido, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem os seus maridos, os seus esposos, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês.
Olha que forte isso, irmãs. Então, o perdão é uma ordem, não é uma sugestão. Então, se você está ofendida, magoada com seu esposo, você precisa perdoar as ofensas que ele praticou contra você. Porque se você não perdoar, Deus não pode perdoar as suas ofensas. Então, irmãs, esse princípio do perdão é um princípio extremamente forte. Sabe por quê, irmãs? Porque nada que nós dissemos até agora vai ter sentido ou vai conseguir ser realizado se você ainda tiver o coração ofendido, magoado. Então você precisa liberar o perdão para o seu esposo. Não importa a ofensa, você precisa liberar. Então as ofensas que você praticou e que você, porque nós somos pecadores, irmãs. Então assim, se a gente não perdoar o nosso esposo, o Senhor ele vai trazer a mesma medida para você, ele também não vai perdoar as suas ofensas que você fez para o Senhor. Então somente sabe o valor do perdão quem já recebeu o perdão. Então, quem já foi perdoado, perdoa. Então, a despeito da dor, das ofensas, da humilhação que o seu marido fez a você, quando você perdoa, você está aceitando a obra que Jesus fez na cruz por você, né? Então, você era tão pecadora quanto o seu esposo. E mesmo assim, ele morreu por você. Ele te amou, sendo pecadora do jeito que você era. Então, irmãs, você precisa liberar o perdão para o seu esposo. Muitas mulheres, elas estão negando a eficácia da cruz porque não querem liberar o perdão para os seus esposos. Então, Deus não pode fazer nada se você não perdoar o seu marido. Deus não pode agir. O perdão, ele bloqueia qualquer ação de Deus. Então, irmãs, eu falo isso porque foi transformador o dia que eu reconheci as minhas falhas, eu pedi perdão ao Alê e ele me pediu perdão e eu pude de todo o coração, de todo o meu interior perdoar de verdade. Quando eu perdoei, eu comecei a olhar para ele, eu via outra pessoa. Eu comecei a olhar para ele, eu me apaixonei de novo. Irmãs, vejam bem, enquanto eu não perdoei, porque assim, eram muitas mágoas, né? Como eu falei para vocês, a gente não tinha coisas graves, né? Eram coisas do dia a dia, mas coisas que magoaram, coisas que me entristeceram demais, né? E aquilo foi fechando o meu coração. O dia que eu liberei o perdão para ele foi libertador, porque eu comecei a ver outras coisas nele, eu comecei a vê-lo de forma diferente. Então, irmãs, o perdão é o primeiro passo. Na verdade, ele está com 6 aqui, mas a primeira coisa que você precisa fazer é liberar o perdão. Então, irmãs, não importa que tipo de ofensa, porque Jesus, todas as nossas ofensas. Então, irmãs, nós precisamos entender que o perdão, ele precisa acontecer antes de qualquer coisa. Então, irmãs, eu gostaria de passar um exercício para vocês para essa semana, que vocês fizessem uma lista das coisas que vocês gostariam que o seu esposo mudasse, das coisas que você gostaria que fosse diferente nele. E aí vocês vão apresentar essa lista diante do Senhor. Mas antes, vocês precisam liberar o perdão, irmãs. Porque o Senhor não pode fazer nada se você não tiver perdoado o seu esposo. Então, vocês façam uma lista por escrito, né? Listem todas as coisas que vocês gostariam de mudar. E essa lista vocês podem colocar coisas impossíveis, aquelas coisas que vocês acham que é impossível mesmo. Então vocês vão colocar ali nessa lista, né? E vão orar ao Senhor. Lembra que eu falei para você? Então assim, por exemplo, tem uma coisa que o seu esposo faz de muito errado. Então você vai apresentar aquilo diante do Senhor. Senhor, você não vai falar mais para ele sobre aquilo. Ai, você é assim, você é assado, eu não quero mais saber disso. Não, você não vai falar mais nada. Você vai apresentar para o Senhor, Senhor, essa coisa que o meu esposo tem e que me incomoda tanto, Senhor, eu quero muito, eu gostaria muito que ele mudasse.
mas eu não posso, Senhor, eu não posso fazer nada. Eu coloco nas tuas mãos, muda o coração do meu esposo, muda a atitude do meu esposo, muda essa situação do meu esposo. Irmãs, peça, mas peça com fé, peça com toda a força. E vocês precisam, nesse momento, né, que vocês vão fazer essa oração, vocês precisam também confessar aquilo que vocês fizeram de errado. Então a gente tem um exemplo, irmãs, eu vou contar rapidinho porque nosso tempo já estourou. Na nossa turma tinha uma mãe, né, que ela não tinha com quem deixar a filha e ela levava a filha de 10 anos para acompanhar a aula, na turma que eu fui aluna, tá, irmãs? Não foi na minha turma daqui da igreja, não. Foi a que eu fui aluna. E essa mulher, a menina, ela assistia todas as aulas. Quando teve esse exercício, até a Cacá falou assim, ó, apresente essa lista às 3 horas da manhã, porque às 3 horas da manhã muitas coisas acontecem, e é verdade, viu, irmãs? Todas as vezes que eu orei na madrugada, parece que a resposta vem rápido, não sei, assim, não entendi ainda a explicação, mas é verdade. E aí a Cacá, ela, que era minha professora, ela falou assim, olha, apresentem essa lista das coisas impossíveis, das coisas que vocês acham que não tem mais o que fazer, apresente essa lista ao Senhor às 3 horas da manhã. E a menininha levou a sério aquilo, né, e ela falou pra mãe dela, mãe, eu não vou dormir, eu vou ficar acordada até 3 horas da manhã para eu colocar diante de Deus a minha causa impossível. E naquele momento, eles estavam passando por uma crise financeira muito grande, né? E a menininha ia ter que sair da escola, que era uma escola que ela amava, que ela estudava desde pequena. E aí ela pegou e apresentou. E aí quando deu 3 horas da manhã, irmãs, foi algo assim extraordinário. Ela se ajoelhou, se jogou no chão. E ela chorava, e ela falava assim, Senhor, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu desobedeço a minha mãe. Ai, me dá até vontade de chorar. Eu sei que eu desobedeço a minha mãe. Eu sei que às vezes eu minto. Eu sei que eu faço tanta coisa errada, mas por favor, o Senhor é poderoso. O Senhor pode fazer eu conseguir estudar na minha escola de novo. Irmãs, a mãe não se aguentou. A mãe começou a chorar de ver a fé da filha, acreditando que o Senhor podia mover aquilo que era impossível, né? Aí elas foram dormir. Quando foi 9 horas da manhã, a escola liga e falou assim, olha, por algum motivo nós estamos entregando uma bolsa de 100% para fulana, falou o nome dela, e ela vai continuar estudando na escola com uma bolsa integral. Irmãs, imagina. Olha o que Deus fez, era algo impossível. Quem que ganha uma bolsa 100%? Mas a menininha pediu com muita fé. E a mãe, né, ela foi dar esse testemunho da filha, porque ela falou assim, eu fiquei envergonhada, porque eu não tive a fé dela. Então, irmãs, é isso. Apresente diante do Senhor e tenha fé que nós temos um Deus que é maior do que eu, maior do que o seu esposo, maior do que tudo. É um Deus soberano que pode mudar qualquer situação. Amém, irmãs? Irmãs, essa aula é muito forte. Que o Espírito Santo continue trabalhando, continue essa obra em vocês depois que terminar essa aula. Mas que vocês possam ter a transformação necessária no coração de vocês para que vocês possam ganhar o coração desse marido difícil. Amém, irmãs? Então vamos fazer a nossa oração. Eu oro para que haja em cada lar uma mulher sábia, a começar pelo meu lar. Irmãs, fiquem com Deus. Eu gostaria que vocês soubessem o quanto eu amo esta obra, o quanto eu amo a vida de vocês. Tá bom? E tudo que eu faço é com muito amor, com todo o meu amor. Amém? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe e um meu abraço forte, apertado, com muita saudade de vocês. Amo vocês.